a abertura pelo então presidente Dias ontem, conhecido posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de... Peraí. Ele tá levando lá na fake news, ou seja, se você tava no inquérito das fake news, você também tá envolvido até o pescoço. Tá vendo como ele tá variando, né? Tá sem o tico do teco. Isso foi ontem no julgamento do quarto bloco. Acho que, se não me engano, era os Kid Preto, se eu não tô enganado, né? Tá variando, tá brisando aqui. E quanto mais ele fala, mais ele dá munição pra gente. Obrigado, viu, magnânimo? No caso do Ramagem, a denúncia da PGR, assinada pelo vice-procurador, né, pelo procurador-geral, né, o Paulo Gonet, foi apresentada em 18 de fevereiro de 2025 e recebida integralmente pelo STF em 26 de março de 2025, tornando-o formalmente réu junto com os demais acusados. No entanto, aí não houve qualquer solicitação de autorização prévia à Câmara. Tá aí o erro da Corte da Marola. Tava com pressa demais, vocês viram a pressa? Não houve autorização prévia à Câmara para poder processá-lo. Nem comunicação imediata prévia à mesa diretora sobre a inclusão de um parlamentar no rol de denunciados. Pois é, eles acostumaram, né, a fazer isso, né? Carlos Jordi, entre outros deputados aí, né? Na prática, o STF, ele prosseguiu, né, de forma autônoma, e a Câmara só tomou conhecimento do efeito via documentação formal após já haver se tornado fato consumado. Olha a importância aí, enquanto o inimigo estiver errando, deixe-o errar. Ramagem, figurado como réu em ação penal. Do ponto de vista dos defensores de Ramagem, isso fere o espírito das prerrogativas parlamentares. Embora a emenda constitucional número 35 de 2001 tenha dispensado a necessidade de licença prévia à Casa para instaurar aí o processo contra congressistas, manteve-se a obrigação de dar ciência e a possibilidade de sustação. A interpretação dos aliados de Ramagem é que o STF ele demorou e foi reticente em cumprir esse dever de comunicação, ou seja, ele não quis, ele empurrou com a barriga. Prova disso seria aí o fato de que somente após a aprovação do líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, e já à véspera da votação na CCJ, é que o ministro Zanin enviou um ofício detalhando a visão do STF sobre o caso, ou seja, né? Lobby político, porque o que estava sendo feito na Câmara é uma discussão política, o que foi feito foi lobby. A crítica central é que a Câmara dos Deputados ela deveria ter sido oficialmente notificada de imediato sobre a denúncia envolvendo um dos seus membros para, né, desde logo avaliar suas medidas. Pois é. Essa alegada falta de comunicação prévia aí fere, segundo os críticos, o princípio da harmonia entre os poderes, lá no artigo 2º da Constituição Federal, ou seja, eles acham que os deputados são irrelevantes, que teria colocado aí o parlamento diante de um fato consumado, sem chance de se pronunciar previamente sobre a abertura do processo. Depois eu vou explicar por que o Gumota agiu diferente aí. Fica comigo até o final, por que ele agiu estranho, né? Você esperava isso dele?
o desrespeito aí à delimitação temporal dos atos antes versus depois da diplomação. É outro ponto controverso, porque é a definição do momento dos supostos crimes imputados aí à Ramagem e também a consequência disso para a sua condição de parlamentar. A Constituição Federal, ao prever a sustação de processos, delimita que medida só cabe para crimes cometidos após a diplomação do mandato. No caso de Ramagem, a sua diplomação como deputado federal, ela ocorreu em 19 de dezembro de 22, após a eleição de outubro daquele ano. Há, portanto, uma discussão fundamental quais aos atos pelos quais Ramagem foi denunciado. Ocorreram aí após essa data? Foi que o Alfredo Gaspar, no seu parecer da CCJ, sustentou que todos os crimes que em questão teriam ocorrido após a diplomação de Ramagem. 8 de janeiro. Ele argumentou que não havia prova de que Ramagem deixou de integrar o suposto organização criminosa antes de 19 de 12 de 2022. Vamos pegar aqui, eu vou pegar uma análise do cabeça de vácuo da Corte da Marola. Vou pedir licença para vocês aqui. Vocês ouviram o barulho é porque é do leitor de tela. Onde ele fala que, mas a pessoa não teve lá. Teve lá porque faz parte, né? Eu até fiz um vídeo aí zoando, um meme na verdade, eu fiz um meme zoando. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para poder ilustrar, porque se eu colocar com meme aqui vai cair a live, né? Então, como tá no YouTube, cai a live. Enquanto isso, eu vou pedindo para você compartilhe essa transmissão aí nos seus grupos de WhatsApp, você que tá no X também, compartilha aí, retweeta na sua timeline, né? Ajuda o canal aí a chegar cada vez mais longe, mais distante. Vamos ver se... Não, aqui tá a zoeira que eu fiz. Opa. Vamos lá. Vamos pegar ele e colocar aqui pra vocês. Colocar ele mesmo falando aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Arrumar a tela aqui. Coloca lá a produção pra gente ver a tela. Aí. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo apontar certo aí. Nós não podemos conduta específica retirar do contexto. Como foi dito em algumas sustentações orais. Ele nem estava, o acusado nem estava aqui no dia, então ele não pode ser acusado de dano ao patrimônio público. Uma única desinformação, isso a tentativa de golpe de Estado. Exatamente por isso é o direito penal, e aqui a denúncia expõe o artigo 29, concurso de agentes, permite que, ao denunciar, a Procuradoria-Geral da República exponha que cada um com a sua conduta, segundo as imputações realizadas pela Procuradoria-Geral da República, cada um com sua conduta acabou, mesmo maior extensão à conduta, menor extensão, mas contribuindo para o resultado. É essa a acusação. A acusação é feita dentro de um contexto em que vários núcleos foram investigados pela Polícia Federal. A partir da investigação desses núcleos, a Procuradoria-Geral da República entendeu suficientes os indícios de autoria para que houvesse o oferecimento da denúncia. E sabemos todos, e aqui por isso que os indícios são realmente suficientes de autoria, sabemos todos que mesmo antes desses fatos, isso foi o que justificou a abertura
pelo então presidente Ele Dias disse ontem. Toffoli, conhecido posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete. Peraí. Ele tá levando lá na fake news. Ou seja, se você tava no inquérito das fake news, você também tá envolvido até o pescoço. Tá vendo como ele tá variando? Né? Tá sem o tico e o teco. Isso foi ontem no julgamento do quarto bloco. Acho que, se não me engano, era os Kid Preto, se eu não tô enganado. Né? Tá variando, tá brisando aqui. E quanto mais ele fala, mais ele dá munição pra gente. Obrigado, viu, Magnânimo? Né? Obrigado. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Coloca lá, produção. Posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de ódio. Havia núcleo de produção de notícias fraudulentas, núcleo de divulgação de notícias fraudulentas, núcleo de financiamento de notícias fraudulentas e um núcleo político. Esses fatos são comprovados. Dentro desse contexto, nós temos, dentro da análise da materialidade, que houve no desenvolver do que eu sempre denominei as milícias digitais, houve a produção, a distribuição de notícias fraudulentas de ataque ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, à lisura das eleições, à questão das urnas eletrônicas, mas nós não podemos... Você viu que ele leva... Ele não tem justificativa. Ele foi inquirido ali por um advogado, né? De um dos réus ali, né? Aceitos como réu. Porque dizendo que o cara não tava lá, o cara tava em outro lugar naquele momento, né? O cara tava em outro lugar naquele momento lá. E não tava lá, né? Não tava lá. Como é que ele vai responder por uma coisa que ele não tá? Aí ele vem com esse negócio aí, com essa ideia. Não, mas tem um negócio lá desde o Dias Toffoli, lá dos inquéritos da fake news, das milícias digitais. Porque, né, mesmo que não esteja lá, a pessoa tá no pensamento de fazer, então ela tá envolvida e não sei o que, tudo mais, né? Ele começa a variar aí. Ele tá variando, gente, não tem mais argumento. Eles lançaram tanta narrativa, mas tanta narrativa, que faltam argumentos agora. Tá chato, tá ficando chato. Ele tá exposto aí, totalmente exposto. 50 milhões... 30 milhões e 30. Teve gente aí que recebeu, sei lá, eu sonhei, né? Teve gente que recebeu um sonho que eu tive, né? Um sonho que eu tive lá 2 anos atrás. Eu tive esse sonho. Que o cabeça de vácuo da Corte da Marola da outra dimensão, para quem acompanha o ponto onsariano, tá lá no canal Onça Brasil, siga o canal Onça Brasil. O cabeça de vácuo da Corte da Marola recebeu 50 milhões para colocar o rei Wally como o rei lá de Teia, do planeta Teia, dos onsarianos. Lá tem os 2 planetas. E mais 2 marolianos lá da Corte da Marola. O Boboso da Corte teria recebido, também assim como o Maroliano Careca, que teria recebido 50. O Boboso da Corte recebeu 30. E o Faxina, lá, aquele maroliano que não deixa subir as pessoas no morro lá de Teia, também recebeu 30.
milhões internacionais, tá? Milhões internacionais. Intertearianos. Lá da outra dimensão. Essa história aí eu sonhei, né? Um sonho que eu tô contando pra vocês aqui, né? Esse sonho, né? Esse sonho que eu tive. E tem mais sonho aí pra contar. Tem mais sonho aí pra gente contar. Mas vamos lá nas análises aí. Você viu que eu tava variando, né? Vamos voltar aqui pra cá. Vamos sair de Teia, né? Que eu trouxe aqui o contexto onsariano pra cá, né? Uma história lúdica que não tem nada a ver com a realidade, é a invenção da minha cabeça, tá? Isso aqui foi apenas um sonho, beleza? Sonhar ainda é permitido. Legal? 50, 30 e 30. É. Conta aí, conta 60 dias aí, tá? Conta 60 dias aí. Será que vai esperar o frango assar ou depois que o frango for assar aí, né? Será? Mas vamos lá. Eu sonhei demais aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Nós falamos aqui da interpretação, né? Falamos aqui sobre a prova aí de que o promotor, né, o relator, ele argumentou que não havia prova de que Ramagem ele deixou de integrar aí a suposta organização criminosa antes de 19/12/2022, que foi o seu mandato, né?